Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, seguinte, eu não estou sob efeito do alemão, tá? Aquele alemão chamado Alzheimer. Não tô. Eu sei que eu já fiz vídeo para vocês aqui sobre ovo, porém foi um vídeo muito assistido, muito polêmico, muitas perguntas, muitos comentários abaixo do ovo e, como eu gosto de ler os comentários para entender até que ponto meus vídeos são claros ou não, que dúvidas eu deixei ou não, lendo aquelas perguntas eu vi a necessidade de fazer um novo vídeo como um complemento para trazer alguma informaçãozinha que realmente faltou naquele vídeo. Aquele vídeo, o objetivo era o quê? Era trazer a lista de todos os alimentos, elementos, constituição do ovo, né? O que você está ingerindo quando você está consumindo ovo. Porém, existe sim essa grande polêmica entre ovo versus colesterol e que eu percebo que a imensa maioria das pessoas não entende essa relação. Por que eu percebo isso? Bom, porque o ovo ele passou por diversas fases dentro da nutrologia, assim, né? Ele teve a fase da demonização, a fase do enaltecimento, né? Endeusaram o ovo. E eu acho que tudo que vai para os extremos é ruim, né? Nunca o extremo é legal, né? Tudo que é excesso é ruim, tudo que é falta é tão ruim quanto. O que acontece aqui? Ó? Vamos lá. Falando um pouco de história, em 1953 foi contada uma das maiores mentiras já contadas no mundo, tá? E por que eu digo uma das maiores? Porque foi uma mentira tão bem enraizada que até hoje tem gente que acredita nessa mentira. Inclusive, existe uma especialidade médica chamada cardiologia, que eu percebo que muitos cardiologistas ainda acreditam no que foi contado por Ancel Keys, né, chamado de o pai da teoria lipídica, que foi uma pessoa que manipulou estudos para contar essa mentira. Qual foi a mentira? Ele contou o seguinte: as pessoas estão infartando porque estão com o seu colesterol elevado. A partir daí, houve toda uma movimentação de retirar alimentos com gordura da vida, né? As pessoas não comiam mais ovos, não comiam abacate, não comiam coco, não comiam oleaginosa. Nossa, oleaginosa era só um punhadinho por dia, né? Só podia comer um punhadinho. O engraçado é que, por mais que tivesse esse temor em cima da gordura, o pessoal parou e respeitou, né? Parou de comer a gordura boa, mas não parou de comer a gordura ruim, né? Começou a comer mais batata frita, polenta frita, tudo frito, né? Pastel frito, tudo que pudesse estar frito comiam, mas não consumiam abacate, coco, ovos. Ok. Bom, quanto a isso, né? Nem vamos discutir aqui porque faz parte daquilo que eu comento que eu chamo de emburrecimento coletivo, né? Que é o que é um movimento acontecendo em relação aos cuidados com o corpo. Bom, mas vamos continuar aqui falando sobre o que aconteceu com essa questão do colesterol. Então, as pessoas, elas acreditaram que a gente infartava porque tinha colesterol alto. E aí, por uma razão óbvia, e aí faz todo sentido, diminuíram, então, o consumo do colesterol. O que eu quero dizer com faz todo sentido? Faz todo sentido entender que o consumo de colesterol aumenta o colesterol. Isso é fato, tá? Não é uma regra, né? Não é uma regra. Tem pessoas que até vão aumentar o consumo de alimentos que contenham colesterol e pode ser que o seu nível de colesterol não vai aumentar. Por quê? Porque o corpo vai dar conta de botar esse colesterol no lugar certo, né? Ou a pessoa vai colocar mais colesterol para formar sal biliar, né? Os sais biliares, eles são formados por colesterol. Ou essa pessoa vai pegar esse colesterol e vai transformar em mais hormônios bons, né? Como testosterona, estradiol, pregnenolona, dehidroepiandrosterona, tudo hormônio derivado do colesterol, tá? Ou realmente essa pessoa vai diminuir a absorção do colesterol no intestino porque o corpo tem a capacidade
de regular a relação da ingesta e da absorção, e pode ser então que a pessoa, mesmo aumentando a quantidade de ingesta de gorduras, né, de colesterol, pode ser que o nível sanguíneo não aumente o colesterol. Mas não é o comum. O comum é que comendo mais colesterol, você tenha mais colesterol no sangue. Até aí tá tudo certo. Onde é que estava o erro? Onde é que estava a mentira? A mentira estava justamente em contar para as pessoas que esse aumento do nível de colesterol no sangue era o causador das doenças isquêmicas, do infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral isquêmico. Aí começou a mentira. Por quê? Porque nós não infartamos porque o nosso colesterol aumenta. Nós infartamos porque inflamamos a nossa artéria por dentro, e isso não tem nada a ver com colesterol aumentado, isso tem a ver com aumento de glicose, essa inflamação arterial que dá início ao gatilho para depósito de placa de ateroma nas artérias, começa com o aumento da glicose na dieta. Uma dieta hiperglicídica, rica em açúcar, farináceos, carboidratos simples, carboidrato simples, não carboidrato composto, ok? Então, o aumento dessa ingesta de carboidrato simples faz com que haja esse processo inflamatório e aí começa o risco de infarto, não com o aumento do colesterol. E também infartamos quando esse colesterol que aumentou, ele se torna um colesterol oxidado. Esse é o problema, é o colesterol oxidado, tá? Se você tem um colesterol bom, e veja bem, quando eu falo colesterol bom, eu não estou falando de HDL, tá? Por quê? Porque a gente tem uma tendência natural a falar assim, HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim, né? É uma classificação muito superficial, muito rasa, né? Inclusive, as pessoas elas têm tanto medo, né? O LDL tem um apelido aqui, um jeito de falar, né? Falam assim, ó, LDL alto significa logo Deus leva, né? Mas não é, tá? O LDL não é o vilão e o HDL nem sempre é o mocinho. Como é que a gente faz para entender essa relação se o colesterol ele tá bom ou tá ruim? A gente vai avaliar primordialmente os constituintes do LDL e do HDL, né? Quem é que constitui aqui o LDL? O LDL é o que a gente chama de apolipoproteína B. E quem constitui o HDL é a apolipoproteína A. Isso é possível de mensurar no sangue. Você dosa no sangue do paciente a apolipoproteína B, a apolipoproteína A, e você faz uma relação delas. Só que aqui eu coloquei a relação inversa, até o contrário, tá? Não é essa dividido por essa, é a B dividida pela A. E essa relação, o ideal é quando ela for inferior a 0,44, ou seja, você divide a apolipoproteína B pela apolipoproteína A e ela for menor que 0,44. Isso é o ideal. É aceito até 0,6. Quando você tem mais do que 0,6 de ApoB por ApoA, você tem aí então um colesterol oxidado. Esse é o colesterol ruim, tá? É o colesterol grudento, pegajoso, entupidor. Se tiver associado a um processo inflamatório, bom, aí você tem a combinação perfeita para saber que os teus vasos estão sendo entupidos. Como é que a gente sabe se esse colesterol está sendo, se esse processo inflamatório está acontecendo? Já falei em vários vídeos aqui para vocês, a gente mensura através de exames como a proteína C reativa ultrassensível, o fibrinogênio, a homocisteína e a ferritina, tá? Ok, isso já está em vários vídeos, a gente só está aqui entendendo que o colesterol alto nem sempre será um vilão, desde que ele esteja alto num paciente com muita saúde. Bom, legal, ponto. Essa parte introdutória a gente já entendeu. Onde é que eu quero chegar com a questão do ovo? A relação do ovo é que depois de muito estudo, de décadas estudando,
a gente então entendeu isso que eu acabei de falar, né? O que a gente entendeu? Que ter um colesterol elevado não é necessariamente sinônimo de que você tem um risco cardiovascular. Desde essa constatação, quando a ciência provou isso, o que foi essa prova? Qual foi a mensagem que a ciência trouxe para nós? A mensagem foi a seguinte: gorduras boas não são perigosas se a pessoa tem saúde. Essa é a mensagem. Gorduras boas são necessárias, por quê? Porque tem função, né? Colesterol tem função no corpo, como a gente acabou de falar aqui, função de formar hormônios, função neuroprotetora, função de formar membranas celulares, tudo isso a gente sabe que é função da gordura e, portanto, então, as gorduras boas foram inocentadas. Porém, eu não sei por quê, diante dessas informações atuais, científicas, e atuais não tanto, né? Já tem coisa de 15 anos isso, mas diante dessas informações, parece que, sei lá, né? As pessoas elas não entenderam assim, gorduras boas foram inocentadas. As pessoas só falaram do ovo. E aí falaram assim, ó, o ovo então agora, ele não é mais o vilão. Gente, a mensagem não é essa, não é isso. Ovo tem colesterol e, portanto, em muitos pacientes, e aí entra até uma questão de derivação genética, tá? Existe aqui exames de apolipoproteínas que a gente pode dosar para saber se o paciente tem genética ou não para aumentar o colesterol consumindo gorduras, tá? Mas o que vocês têm que entender? É óbvio que existe uma chance muito grande de aumentar o colesterol consumindo ovo, e não só o ovo, consumindo abacate, consumindo coco, óleo de coco, né, que está muito na moda agora, consumindo oleaginosas. E por que eu estou vindo aqui hoje fazer um vídeo para trazer esse alerta para vocês? Porque tem muita gente que chega no meu consultório e chega com marcadores de inflamação elevados, né? Eu identifico lá uma proteína C, identifico uma ferritina alta. Por quê? Porque a maioria das vezes as pessoas têm barriga, tem gordura visceral, tem aumento da circunferência abdominal. E aí eu olho o colesterol muito alto e eu pergunto para o paciente um pouco da alimentação e eu vejo que ele está comendo ovo todo dia, ele come 5, 6 ovos por dia. Eu falo, amigão, esse ovo aí está aumentando esse teu colesterol. E o paciente fala assim, não, doutor, o senhor está atrasado na tua informação. Tem 15 anos que já se sabe que o ovo não aumenta o colesterol. Não é isso, não é que o ovo não aumenta o colesterol. O que a gente sabe é que o colesterol do ovo, ele é um colesterol bom. Ele é bom, é uma gordura boa, assim como das outras fontes de gorduras boas. Porém, até mesmo uma gordura boa em um corpo inflamado pode se tornar uma gordura ruim e pode ser maléfica. Entenderam? Então, essa questão de um alimento é bom ou não é bom, muitas vezes tem alimentos que a gente vai ser unânime em falar, não é bom para ninguém, né? Por exemplo, trigo, é bom para alguém? Para ninguém. O trigo foi modificado geneticamente, ele não tem mais capacidade de ser quebrado em pequenas cadeias de aminoácido, que é o que deveria ser. Chegou no intestino, ele vai ter fragmento de cadeia grande e ele vai inflamar até quem nem sabe que está sendo inflamado. E pode ser uma inflamação subclínica, silenciosa, ok, pode ser, a pessoa vai descobrir a doença depois de 3 ou 4 décadas. Ou seja, o trigo, ele faz mal para todo mundo. Tem alimentos que vão fazer bem para todo mundo. Posso afirmar que tem alimento que faz bem para todo mundo, né? Mas tem alimentos que a gente tem que ter essa individualidade, de saber que para algum grupo populacional pode ajudar, para outro grupo não. Então, a dica do nosso vídeo aqui de hoje, e eu trouxe o ovo, né? Eu poderia falar aqui das gorduras, mas é que a polêmica toda está sempre em cima do ovo, né? Eu poderia falar, esse vídeo ele serve para as gorduras boas no modo geral. Entender assim, ó, gorduras boas podem aumentar o colesterol. Isso é ruim ou é bom, Samuel? Não sei. Eu não conheço teus outros exames. Se você tem um colesterol alto e você tem todos os marcadores de inflamação baixinho, tua proteína C reativa é baixa, tua hemossedimentação é baixa, teu fibrinogênio é inferior a 300, tua homocisteína é menor do que 8, tua ferritina é inferior a 150 e o teu colesterol está alto, e aí você faz as relações que cabem aqui, né, fazer as continhas,
Um quarto do teu colesterol total, pelo menos um quarto do colesterol total é formado por colesterol HDL. Teu triglicerídeo está inferior a 80. Você tem uma relação de apolipoproteína B por apolipoproteína A de 0,4. Esquece esse colesterol. Ele não vai fazer mal para você, ele está alto, mas ele é bom. Esse colesterol só vai te ajudar a prevenir doenças demenciais, vai diminuir a chance de Alzheimer. Isso tudo está provado, esse colesterol vai ser ótimo para você. Agora, você tem um colesterol alto, com marcadores inflamatórios positivos, com as relações que a gente faz, as continhas do colesterol todas ruins. Gente, tira da tua alimentação, inclusive as gorduras boas. Tira ela, diminui tua taxa de colesterol que vai te ajudar. Isso é extremamente importante. Apenas para finalizar esse vídeo e saber, existe um exame, mas eu não uso ele muito no meu consultório pelo alto custo, é um exame caro, que é um exame que chama inflamograma. O que o inflamograma faz? Ele mede uma série de elementos que a gente não consegue mensurar no sangue, tá? Inflamograma. E aqui do inflamograma, o principal aqui, na minha opinião, o que eu mais uso, ele faz uma mensuração da fosfolipase A2. A fosfolipase A2, ela é uma enzima que vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma transformação aqui. Quando eu falei para vocês que o colesterol forma membrana de célula, se isso aqui for uma célula... Ô Fernando, ajuda nós aí, Fernando. Bota uma célula aqui. Olha aqui, ó. Toda essa membrana da célula, ela é formada por gordura, que a gente chama de fosfolipídios de membrana, tá? Esse fosfolipídio de membrana, ele pode sofrer um processo de oxidação que é proporcionado pela fosfolipase A2. A fosfolipase A2 transforma fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é o início da desgraça aqui, né? Pode ser o início da desgraça. Por quê? Porque é o início da cascata inflamatória. Então tá até errado. Volta, Fernando. Volta. Não é o início da desgraça, é o início da inflamação, que pode ser uma desgraça ou não para o teu corpo, né? Se essa inflamação for pontual, for necessária, isso te salva. Mas quando você cronifica essa resposta inflamatória e transforma ela em uma resposta perpétua, você está ali então com a inflamação crônica, que pode ser silenciosa, subclínica, você nem sabe, né? Por quê? Porque é do ácido araquidônico que vai formar as prostaglandinas de série 2, vai formar as ciclooxigenases, vai formar as interleucinas, né? Claro, tem interleucina boa, tem interleucina ruim, né? Interleucina 1, 2, 6. A interleucina 6 é horrível para o corpo, mas tem a interleucina 10, que é anti-inflamatória, ok. Mas aqui é o seguinte, ácido araquidônico ativado o tempo todo é igual à inflamação, que é igual à diminuição da expectativa de vida. Bom, eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo de hoje, tá? Se você não entendeu, volta, assiste de novo para entender melhor sobre o consumo das gorduras. Eu usei aqui o ovo, mas a gente pode estender isso para abacate, para coco, para oleaginosas, entender essas gorduras no corpo, o metabolismo delas, necessidade delas e quando que elas passam a fazer mal para o corpo humano. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda semana aí mensagens novas de vídeos novos falando sobre saúde, bem-estar, prevenção de doenças. Convido você também a fazer parte do meu Instagram, que é onde eu todo dia abasteço aí com um pouquinho de informação para contemplar e complementar um pouco do que eu não consigo trazer aqui para você no YouTube. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.